Pedro de início. Eu teria escalado o Pedro de início. Mas ele tem o ponto dele, que é colocar em campo um time fisicamente no seu máximo para justamente fazer funcionar a ideia de pressionar alto, de sufocar o adversário desde os primeiros minutos. O torcedor rubro-negro, depois da saída do Jorge Jesus, reivindicava uma cobrança maior, porque às vezes o departamento de futebol deixava os jogadores ali pelo tamanho que tem, tocarem o barco da forma que queriam, não estarem na condição física ideal. E o técnico, Filipe Luiz, que jogou com eles, tá ali cobrando de um dos maiores centroavantes do Brasil. Isso é um ponto muito positivo na minha visão. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar tudo que rolou nessa manhã de sexta. Isso porque a imprensa rasgou elogios ao Flamengo, que fez uma boa atuação no Maracanã, controlou o jogo, muitas informações, muitos elogios. Finalmente o Mengão fez uma grande partida, venceu a LDU por 2-0, poderia ter feito 3, 4, não seria nem um exagero, o goleiro ali fez boas defesas, pecou também mais uma vez nas finalizações, porém segue vivo demais. Se venceu o Tátira, está classificado para a próxima fase. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Muitas informações é o que vamos acompanhar a partir de agora. O link lá da ESPN estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Ser muito criticado e de repente o ambiente para ele ficar muito difícil no Flamengo, justamente por não ter escalado o Pedro de início. Eu teria escalado o Pedro de início, mas ele tem o ponto dele, que é colocar em campo um time fisicamente no seu máximo para justamente fazer funcionar a ideia de pressionar alto, de sufocar o adversário desde os primeiros minutos. E isso funcionou e o Flamengo achou um gol de escanteio, uma jogada bem trabalhada, tem ali uma movimentação entre os jogadores do Flamengo na área que possibilitou ao Léo Ortiz subir quase que sem marcação para fazer o desvio de cabeça. Ok. Mas o Flamengo, sem o Pedro, com o Bruno Henrique ali na frente, se ganha em pressionar o adversário, quando tem a bola, perde a qualidade de um centroavante que é especialista na área, que tem qualidade técnica, que tem condições de entregar mais com a bola naquela posição do que o Bruno Henrique. Ele fez a aposta dele, que é na ideia dele, que é no estilo de jogo dele, no planejamento que ele queria para aquela partida, foi com o Bruno Henrique. Deu certo, o Flamengo fez exatamente o que precisava, ganhou por 2-0. E aí ele tem a moral, não só para respirar aliviado, como para ir para a coletiva e falar para o Pedro que ele precisa se entregar mais aos treinos. Porque o recado que ele dá, no final das contas, é esse. Ele fala, só vai depender dele, porque ele já está de alta. Ele falou assim, uma coisa é a alta médica. Teve alta médica, ok, está sendo colocado no time aos poucos, ele já chegou a ser titular, ou seja, a iniciar algumas partidas, e até teve bom desempenho em alguns momentos, contra o Corinthians, por exemplo, o próprio Filipe Luiz citou ontem, que foi um jogo muito bom do Pedro, mas, pelo que eu entendi, ele, Filipe Luiz, quer mais entrega do Pedro para que ele possa estar num nível físico melhor e, assim, executar as funções que o estilo de jogo do Filipe Luiz pedem. Essa é a grande chave. A vitória não só deixou o Flamengo com a classificação encaminhada, mas deu ao Filipe Luiz o alívio de não ter uma pressão em cima dele e a moral para agora cobrar mais do Pedro. Porque o Pedro é um jogador que tem um histórico de não ser um jogador assim tão dedicado à parte física. Ele se garante muito no aspecto técnico, mas a parte física nunca foi o forte do Pedro. E o Filipe Luiz já avisou, vai precisar ser a partir de agora. É verdade, eu lembro do Davi Luiz falando publicamente que se o Pedro tivesse foco, não sei se ele usou esse termo, mas assim, se fosse um cara mais dedicado a essas questões tão importantes hoje para um jogador de futebol, não é só ir lá e jogar bola, né? O cara tem que se condicionar, se preparar de um jeito absurdo. Mais faminto. Se ele tivesse mais fome, mais faca nos dentes, ele iria muito mais longe. Até estava pensando aqui, ontem a gente falou, né, Breler, confabulando aqui sobre as possibilidades de escalação do Flamengo. Eu falei, ele não vai deixar o Pedro no banco num jogo que, talvez, com um pouco de exagero, a cabeça dele, Felipe, estava a prêmio. Se ele não ganha o jogo, a coisa poderia... A gente sabe como é que as coisas são no Flamengo. Se complicar muito para ele. E aí eu estava pensando, será que é mais teimosia, audácia ou convicção? Acho que nenhuma das três coisas. Acho que o Eugênio matou. Acho que é cobrança mesmo ao Pedro, porque ele sabe que, em outros momentos, o Pedro inteiro, o Pedro 110%, como dizem,
vai fazer ainda mais diferença. E não é nada pessoal, né? Essa é a política do Felipe Luiz desde que ele se tornou técnico. As cartas são postas antes. O estilo de jogo que ele pede um Pedro mais inteiro. Acho coerente com a política do sabendo usar não vai faltar, que ele está conduzindo com o Pedro. Ele colocou essa bola no pé do Pedro. Quem pode acelerar esse processo é o Pedro, por tudo isso que a gente está falando. Esse jogo contra o Corinthians, que ele jogou muito bem, ele começou faz 3 semanas já. Sim. Quase 3 semanas. E de lá para cá, o Felipe Luiz tem avaliado que não teve a evolução que ele queria. Em 3 semanas ele podia, né? Devia. Tá tinindo. Que devia. Ele perdeu espaço. E no fim, tudo está bem quando acaba bem, não é verdade? O Flamengo mostrou desempenho, fez os 2 gols suficientes para pular no saldo, apresentou um bom futebol e, mais uma vez, o Felipe Luiz ganha a sua aposta. Foi uma aposta realmente, assim, arriscada. Falar agora é fácil, que deu certo. Mas no pré-jogo pairava essa dúvida, porque a gente não pode esquecer, o Eugênio trouxe isso aqui ontem, parece uma coisa óbvia, mas ontem uma derrota eliminaria o Flamengo. Era uma condição bastante no limite. Ia ser uma nhaca também. Também ruim, mas a derrota eliminaria o Flamengo e talvez colocasse em risco até o cargo do Felipe Luiz. Mas, desculpa, Maria. Não, segue. Ontem foi tudo muito simbólico, porque é uma vitória que confirma a estreia do Flamengo na Libertadores. O torcedor rubro-negro cobrava isso, porque sentia que o Flamengo ainda não tinha entrado à vera na Libertadores, estava ali muito preocupado com o brasileiro e acabou agindo com desleixo na competição continental. E ontem, de fato, esteve o Flamengo com gana, com vontade, com intensidade, não necessariamente na sua partida de maior brilho técnico, mas com numa voltagem que realmente conectou o Maracanã com o campo. E, além disso, o Felipe Luiz saiu maior ontem, porque é um jogo em que o técnico assume o risco, tem coragem, e assim como o Eugênio também teria começado com o Pedro, mas ele disse uma coisa muito marcante depois da coletiva, né? Que o campo vai sempre dar a resposta para ele. E ele exaltou Michael, porque o torcedor do Flamengo pode olhar e falar: por que tanto Michael? Por que tantas oportunidades? E o Michael, depois que ele sai, o Flamengo corre até alguns riscos, porque o Cebolinha não recompunha com a mesma intensidade dele, a LDU cresceu, e o Michael, com todos os defeitos técnicos, ele se doa pelo grupo. Ele corre o tempo inteiro, ele não deixa de pressionar lá na frente. O Luiz Araújo, da mesma forma, o Luiz Araújo é um cara que tecnicamente é melhor que o Michael e, além de tudo, corre o tempo inteiro, se esforça o tempo inteiro, e o Felipe Luiz valoriza isso. Então, além da vitória, além de ter colocado o Flamengo numa situação muito mais confortável na Libertadores, classificação encaminhada, o Felipe Luiz sai grande dessa história porque bancou suas decisões e, o principal, deu um recado para o grupo. Quem não estiver nessa rotação não vai jogar só por nome. E isso é muito importante. O torcedor rubro-negro, depois da saída do Jorge Jesus, reivindicava uma cobrança maior, porque às vezes o departamento de futebol deixava os jogadores ali pelo tamanho que tem, tocarem o barco da forma que queriam, não estarem na condição física ideal. E o técnico, Felipe Luiz, que jogou com eles, está ali cobrando de um dos maiores centroavantes do Brasil. Isso é um ponto muito positivo na minha visão. Essa questão é importante. Há movimentos de bastidores que nem sempre são muito divulgados, são muito visíveis. Houve a divulgação, é claro. Essa semana o Flamengo trocou um auxiliar técnico. Ele dispensou o Daniel Alegria, que era um profissional que era inclusive responsável pelas bolas paradas do Flamengo, tinha vindo com o Felipe Luiz da base, e para o lugar do Daniel Alegria foi contratado o Rodrigo Caio. E o Rodrigo Caio veio não para tratar de bola parada, mas ele veio justamente para ajudar o Felipe Luiz na gestão de grupo. Porque essa é uma questão posta. O Felipe Luiz conhece o elenco, foi até pouco tempo jogador do Flamengo, tinha uma relação de jogador para jogador e passa a ter uma relação de técnico para jogador. É diferente. Tanto que o Fabrício Bruno, quando sai do Flamengo, ele cita que ele e o Gabi, né, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ao saírem do Flamengo, eles dizem: agora a gente vai poder voltar a ser amigo do Felipe Luiz. Essa é uma dificuldade. Ao mesmo tempo que ele conhece os jogadores, tem boa relação com os jogadores, essa relação é diferente, é uma relação que agora é de um chefe.
O técnico é o chefe dos jogadores. Não é mais o parceirão do vestiário, da concentração, da viagem. Ele agora tem que ter uma postura que talvez ele tenha alguma dificuldade nesse relacionamento com alguns jogadores. Então, para isso chega o Rodrigo Caio, que também sai de um ex-jogador do clube que conhece alguns do elenco, nem tantos, né, porque ele já saiu há algum tempo do Flamengo, mas conhece alguns do elenco, e vai ter que ajudar o Felipe Luiz nesse trabalho do dia a dia de, opa, peraí, agora a gente não é mais colega, a gente trabalha numa relação de hierarquia, onde vocês são comandados por nós. Então, a minha leitura é que ele precisou de alguém para ajudá-lo nesse dia a dia, nesse relacionamento que é importante. Quanto ao Michael, ontem, instantes antes do segundo gol, o Felipe chama o Cebolinha e o Pedro. Eles já estão ali, prestes a entrar em campo, quando acontece o gol do Luiz Araújo. Por quê? O torcedor já estava irritado com o Michael. Não exatamente com o Bruno Henrique, mas com o Michael, porque ele estava errando muitas jogadas. E aí há a diferença. No final de semana, o Felipe foi perguntado na coletiva pela repórter Raíssa Simplício sobre o Bruno Henrique. Porque ele insistia com o Bruno Henrique, que na opinião dela e de muitos torcedores do Flamengo, não estava jogando bem. E ele até foi meio irônico, não sei se foi a melhor postura, ele deu uma risada e falou, não, o Bruno Henrique jogou muito. Agora, o que é jogar muito para o torcedor e o que é jogar muito para o técnico? Para o técnico é jogar muito sem a bola. É se entregar no momento que o Flamengo não tem a bola para recuperar. E aí, nesse aspecto, o Michael e o Bruno Henrique estão entregando. Só que no com a bola, que é o que o torcedor vê, eles não estão conseguindo entregar. Essa é a grande dificuldade. Conseguir encontrar o termo entre jogar sem e com a bola, que é o que aparece mais para todo mundo. Sobre o Michael, o Felipe Luiz disse ontem que, de fato, ele nem precisaria falar, né? Está todo mundo vendo. O Michael peca muito na finalização das jogadas, na hora de tomar a decisão ele acaba optando de forma equivocada, mas que, por outro lado, era o cara que mais trabalhava no dia a dia para corrigir justamente essa finalização, enfim, seja passando ou chutando para gol. A gente costuma falar que a vida do Felipe Luiz é muito fácil, porque ele tem um super elenco às mãos, um dos dois maiores elencos, acho que do continente, não só do Brasil, né? Acho que o Flamengo e Palmeiras têm os dois elencos mais fartos desse país, não gosto desse termo, mas um material humano melhor que qualquer outro treinador por essas bandas. Por outro lado, a tarefa do cara é hercúlea. A administração interna ali, deste elenco, que por ter, consequentemente, muitas estrelas, também tem egos maiores do que o normal, não deve ser fácil de lidar, com o agravante dele ter sido o companheiro dos caras, ter jogado com os caras. O cara com diretoria nova, ansiosa por resultado. Exato. É o cara que trabalha numa empresa e, de repente, ele vira chefe e aqueles caras que eram amigos dele na empresa passam a odiá-lo e falar mal dele todos os dias. Isso acontece em todos os lugares, em qualquer segmento. E a pressão externa, que é uma loucura. Gente, ele empatou no meio da semana passada com o Central Córdoba na Argentina. Tinha Central muita Córdoba. Gente e gente que trabalha como nós aqui, quase que dizendo que acabou a era Felipe Luiz e que a sombra do JJ, o fantasma do JJ já mais uma vez se fazia presente. Imagina conviver com isso o tempo inteiro. É difícil. Se você ganhou porque você tem um timaço, ganhou a Copa do Brasil porque não tinha outro para ganhar, ganhou o Campeonato Carioca porque não tinha outro para ganhar. E não é nem que se você perca, se você empate, você já é questionado. O Dorival ganhou 2 dessas e foi demitido. E não servia. Mas hoje, o Felipe Luiz, dentro, talvez, do melhor contexto do Flamengo dos últimos tempos. De uma diretoria profissional que trabalha em cima disso, de embasamento. Talvez ele tenha realmente uma sustentação maior. E eu não falo nem sustentação, mas, entre aspas, uma facilidade para você trabalhar. E trabalhar no que te define como treinador. Não trabalhar apagando o incêndio de um diretor que se envolveu na briga com um torcedor em shopping, de um presidente muito ausente, de, enfim, um jogador que se coloca maior que o clube e veste camisa de rival. Então, assim, hoje ele está dentro de um contexto que o ajuda... Um pouco mais respaldado do que os anteriores. A ser técnico. Não, e com subsídios mesmo. Sim. Então, sempre que ele tem oportunidade...
ele ressalta o trabalho do Boto e a troca que ele tem com o Boto. Ontem ele falou mais uma vez. É um cara que gosta de conversar sobre futebol, é um cara que, quando eles precisam discutir assuntos técnicos, liga para outros treinadores para pedir ajuda, para pedir opinião, enfim. Então, dentro de um Flamengo hoje, muito mais profissional do que a gente viu nos últimos tempos. O Boto ele é muito conhecido no mercado internacional como um super scout, né? Isso. É um cara que tem um olho espetacular para encontrar jogadores. Este elenco nem é obra do Boto, né? Na verdade, só o Juninho que ele conseguiu trazer, que foi um período ali que o BAP assumiu, fechou a torneirinha, não contrataram ninguém, quer dizer... O Danilo já é muito mais sob o olhar do o Danilo ali numa coisa mais circunstancial, E o Danilo também não precisava de scout, né? O Boto se mostra muito mais nesse momento importante, nesse ponto de defesa do Felipe e troca do que de formação de time. Claro, exatamente, mas isso interfere demais. É um Flamengo muito mais profissional, né? Começando pelo treinador, né? Que é um cara ali que tem uma... Como foi comentado, né? Querendo ou não, Felipe Luiz não tá deixando cartas marcadas no time. Claro, tem alguns questionamentos, sempre terão. Porém, a gente vê que quem tá melhor joga, sabe? A torcida chia, ele vai lá, presta atenção, às vezes bate o pé, o que é bem difícil, é muito difícil ir contra a torcida. Geralmente treinador, ó, estão pedindo jogador X, vou colocar que é pros caras pararem de questionar aqui. Se esse jogador não atuar bem, eu tiro ele e vão falar que eu tô certo. O Felipe não, ele banca. Claro, Michael ontem, eu tava num desespero assistindo o jogo porque o Michael conseguiu errar praticamente tudo. Ah, o Michael corre, beleza. O Michael marca, legal. Porém, quando ele pega a bola, eu fico pensando, não vai acontecer nada aí. E realmente, dificilmente acontece alguma coisa. O Michael tenta 20 pra acertar uma. Essa que é a realidade. É um grande defeito do Michael. Tem muita vontade, tem muita disposição, corre, porém, na hora de fazer ali o simples, acertar um passe, o cara consegue errar. Então é um negócio que não dá pra entender. O Michael é um cara profissional, um jogador profissional desse. Errar coisas tão básicas do futebol, né? Mas voltando pra gestão, o Boto chegou ali comandando perfeitamente o ambiente do Flamengo. É um cara muito profissional, muito bem requisitado e certamente vai ajudar o Mengão a chegar ainda mais longe, não só nessa temporada, mas também com o passar dos anos. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo, gostaram ou não gostaram? Opinem aqui nos comentários. Daqui a pouco votaremos. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!